Amém. Amém, irmãos? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que já está sendo aplicada em nossos corações, meu Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe o que cada um tem vivido. E o nosso coração está aberto a Ti, Pai, para ouvir a Sua direção. Fala conosco essa noite, Papai. Fala mais do que o Senhor tem falado. Que Sua voz seja a única que a gente possamos ouvir aqui nesse lugar. E que o Seu nome seja adorado, engrandecido e exaltado. No Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a palavra diz que sabemos que todas as coisas. A palavra é bem clara em dizer todas. Inclusive aquilo que você possa estar vivendo hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Mas como pode todas as coisas cooperarem para o meu bem, se o que eu estou vivendo hoje não é bom? Como que eu posso enxergar algo de positivo diante da adversidade que eu estou vivendo hoje? Irmãos, a nossa humanidade, ela é uma humanidade muito limitada. Ela é uma humanidade pequena. Nós não conseguimos enxergar o momento, nós não conseguimos enxergar, nós não somos capazes de saber o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Nossa limitação como humanos, ela é muito grande, a nossa visibilidade, ela é muito pequena. Mas, irmãos, nós andamos ao lado de um Deus tão grande, que esse Deus, ele conhece o nosso futuro. Então, como o texto diz, se eu amo a Deus, todas as coisas que acontecem comigo é para o meu bem. Logo então, irmãos, se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu obedeço, eu estou no propósito de Deus. Portanto, tudo que vai me acontecer, no final, vai me trazer algum benefício. No final, tudo vai cooperar ao meu favor. Irmãos, nós precisamos ter essa visão e esse entendimento. Porque hoje eu queria falar sobre alguns tipos de tempestades que surgem na vida do cristão. Mas são tempestades que vêm na nossa vida para que nos tragam algum ensinamento, para que a gente possa aprender algumas coisas em relação do porquê dessas tempestades na nossa vida. Irmãos, o povo de Israel, vocês sabem qual foi a grande fama do povo de Israel? Por que as nações vizinhas tinham tanto medo do povo de Israel e queria tanto destruir esse povo? Irmãos, o povo de Israel, eles sobreviviam onde os outros morriam. 40 anos dando volta no deserto. Não tinha água e o povo lá. Aí vem a água da rocha. O povo com fome e o povo lá. Aí desce o maná do céu. O povo com frio, coluna de fogo. O povo com calor, nuvem de sombra. Irmãos, o povo de Israel, eles sempre sobreviveram onde os outros pereciam. Era adversidade, era dificuldade, e o povo lá, sempre sobrevivendo a essas dificuldades, a essas adversidades. E no final, irmãos, se nós olharmos as passagens, o bem acontecia. As coisas cooperavam para o bem daquele povo. Só olharmos na Bíblia, olharmos as tragédias do povo de Deus, qual que era o resultado final? Vamos lá. Daniel foi jogado na cova do leão. O leão deve ter ficado feito gatinho com Daniel. Sadraque, Mesaque, Abidnego, irmãos, foram jogados na fornalha do mais quente que podia estar.
Irmãos, a palavra diz que nem cheiro de queimado eles saíram. José foi vendido como escravo e virou governador. Ou seja, as coisas cooperam ou não para aqueles que amam a Deus? Mas parece, irmãos, que a gente dia a dia está se esquecendo disso, porque infelizmente hoje as pessoas estão se desesperando demais por causa das adversidades que nos acometem, por causa das tempestades que surgem durante a nossa vida. Eu não sei aqui quem é pai, mas quando nós educamos os nossos filhos, cada pai tem o seu método de educação. Tem pai que é na base da conversa, tem pai que usa o castigo, tem pai que usa o chinelo. Mas eles fazem isso independente do método que cada um deles está utilizando para corrigir os filhos. O objetivo não é destruir, e sim disciplinar os filhos. Irmãos, Deus conosco é a mesma coisa. A palavra vai nos dizer lá em Apocalipse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Irmãos, a correção de Deus sobre nossas vidas não é para nos destruir, e sim para nos disciplinar. As tempestades que vêm sobre nossas vidas, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. E a gente precisa entender que as adversidades, elas são inevitáveis. Nós estamos no momento da nossa vida bem ou não, as adversidades virão. Mas o que é importante, irmãos? Quanto mais rápido nós tivermos o entendimento daquilo que está acontecendo, as circunstâncias contrárias que estão acontecendo na nossa vida, quanto mais rápido nós tivermos o entendimento, principalmente do porquê, elas irão embora mais rápido. Eu queria trazer 3 tipos de tempestades essa noite. E essas tempestades vocês vão ver que elas ensinaram alguma coisa para as pessoas que as viveu, para essas pessoas, para esses personagens da Bíblia. Em nome de Jesus, irmãos, cada um de vocês essa noite vai olhar a sua tempestade. Ou você vai se preparar para a tempestade que possa vir amanhã. E você vai aprender algo com cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, tempestade de denúncia. A Bíblia diz em Jonas 1,4: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha só, a palavra diz, uma grande tempestade. E conforme o texto diz, quem que mandou essa tempestade? O Senhor. O Senhor é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E alguém precisava aprender algo com essa tempestade. Nessa passagem nós estamos falando sobre Jonas. E se nós formos ver pela palavra em si, essa tempestade, biblicamente falando, ela foi enviada a Jonas. Porém, no contexto da mensagem dessa noite, essa tempestade não foi enviada a Jonas, e sim ao capitão do navio. Irmãos, a Bíblia nos conta a história do profeta Jonas. Recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive, que era a cidade mais poderosa, porém mais perversa da Síria. E no início do livro de Jonas, nós vemos que Deus não estava feliz com a atitude do povo de Nínive. Aí ele chega para Jonas e pede para Jonas ir pregar naquela cidade para que o povo se arrependesse. Mas a palavra vai nos mostrar que Jonas fugiu, desobedecendo a ordem do Senhor. Jonas 1:1-3, a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem:
vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Irmãos, o que Jonas fez? Entrou no navio, foi no porão, deitou lá todo tranquilo e dormiu. O capitão do navio não sabia que Jonas estava lá. E essa atitude de Jonas, ela trouxe consequências terríveis, não só para a vida dele, mas como para a vida do capitão e para a vida de todos aqueles que estavam naquele navio. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade tão forte, mas tão forte, que esse navio ele se sacudiu tanto que ele quase se despedaçou. De repente o capitão vai até o porão e ele encontra Jonas dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E aqui eu quero dar só um adendo, para que os irmãos prestem atenção. Às vezes quem vai te levar para o fundo do poço fica bem escondidinho. Ele age na sua vida de uma forma bem imperceptível, de uma forma que você não percebe. Aí o capitão chegou, viu Jonas e perguntou: pô, o navio está quase afundando, uma tempestade terrível, e você está dormindo. Aí o capitão deu uma ordem e pediu para que o Jonas subisse até o convés. Ou seja, irmãos, se você quer resolver os seus problemas, tira o seu problema do porão, leva seu problema para o convés, olho no olho, cara a cara, às claras. O capitão começou a fazer um interrogatório a Jonas, e o Jonas não aguentou a pressão e ele se entregou. Eu desobedeci a Deus, a culpa da tempestade ela é minha. Por que eu disse que quem precisava aprender algo com essa tempestade no contexto dessa passagem, dessa mensagem, era o capitão do navio e não Jonas? Porque, irmãos, tem tempestade que vem sobre a nossa vida, que é para denunciar algo. Tem coisa errada na sua vida, tem coisa errada na sua embarcação, tem coisa errada dentro de você que não devia estar aí. E Deus quer denunciar isso a você, mas não para que Ele te destrua, mas para que Ele venha te alertar, para que você não venha naufragar, para que você pegue aquilo que está levando você para o fundo do poço e joga fora do seu barco, joga fora da sua vida. Essa tempestade, irmãos, era um aviso para o capitão do navio, não era para Jonas. Veio para alertar o capitão sobre quem ele coloca dentro do seu navio. Assim precisa ser na sua vida, irmãos. Cuidado para quem você vende sua passagem. Cuidado para quem você coloca na sua vida. Cuidado para quem você leva para dentro da sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos. Nós precisamos ser seletivos em relação a isso, irmãos. Porque senão Deus vai denunciar e Ele vai mandar uma tempestade, mas não é para te prejudicar. É uma tempestade que vai te proteger, irmãos, uma tempestade que vai te resguardar. E quando Jonas termina de contar a sua história, irmãos, o capitão fica até com medo de jogar Jonas. A Bíblia fala isso. Na verdade, eu acho que ele estava com dó de Jonas. Mas eu fico imaginando o capitão olhando a tempestade, olhando o navio, olhando as pessoas, olhou Jonas, e o que ele fez? Jogou o capitão no mar. Irmãos, você prefere ficar com Jonas ou com sua família? Você prefere ficar com Jonas ou com sua fé? Você prefere ficar com Jonas ou com a sua integridade?
E os Jonas, irmãos, ele até poderia falar, eu sou o problema, então eu vou pular. Mas ele não fez isso. Então entenda, irmãos, quem tem que tirar o Jonas da sua vida é você. Muitas vezes quem tem que entender a tempestade que você está vivendo e tirar ela da sua vida é você. Assim como o capitão fez com Jonas. Essa tempestade ela não veio para afundar o navio. Essa tempestade ela veio como um mensageiro de denúncia. E talvez, irmãos, em nome de Jesus, a tempestade que você possa estar vivendo hoje, a crise que você possa estar vivendo hoje, ela seja apenas a portadora de uma mensagem de que tem alguma coisa, de que tem algo, de que tem alguém na sua vida, que tem algo nos seus hábitos, nos seus costumes, nos seus procedimentos que precisam ir embora, precisam ser tirados, precisam ser colocados, jogados para fora do seu barco, jogados para fora da sua vida. Pare e pense se aquilo que você está vivendo hoje não tem esse objetivo. Porque assim que o capitão jogou o Jonas fora do navio, o que acontece, irmãos? A tempestade foi embora e o navio prosseguiu viagem. Seja seletivo sobre quem convive com você, sobre quem entra na sua vida. Sabe, irmãos, nas suas atitudes, na sua família, na sua fé. Pega essa tempestade que você está vivendo hoje. Veja o que ela te ensinou. Veja o que ela pode te ensinar. Amém? Amém? Em segundo lugar, irmãos, tempestade de autoridade. A Bíblia diz em Marcos 4,37: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Veja, irmãos, novamente um temporal, novamente uma tempestade, mas essa tempestade ela não vem como uma denúncia. Não tem ninguém, nenhum intruso no barco. No barco estão os 12 discípulos e Jesus. É uma tempestade onde Jesus está presente. Então por que essa tempestade veio? Se nós observarmos no versículo 35 de Marcos 4, Jesus vai dizer assim, ó: passemos para outra margem. Outras traduções vão dizer assim: vamos atravessar para o outro lado. Ou seja, Jesus já disse onde eles iriam. Eu vou repetir. Jesus disse: passemos para outra margem. Irmãos, não se esqueça que quem está falando é o próprio Deus. Se é o próprio Deus quem está falando, quem vai impedi-lo de chegar aonde ele já determinou? Aí a palavra vai nos dizer que no meio da travessia, Jesus deita e dorme. E a tempestade ela vem de uma forma tão forte, que ela atinge o barco e as ondas começam a entrar. Mas o que essa tempestade veio fazer? Qual que é a mensagem dessa tempestade? Porque não é de denúncia. Jesus está dormindo, os discípulos começam a ficar desesperados e de repente eles não aguentaram. Vão até Jesus e o acordam, desesperados com aquela tempestade. Jesus levantou e disse, está lá em Marcos 4,39. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao mar: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Irmãos, essa tempestade ela veio como um único objetivo. Ela veio para mostrar a aqueles discípulos e a nós que quem anda com Cristo, o tipo de autoridade e o poder que tem. Tem tempestade que vem sobre sua vida, irmãos, que é só para que você saiba que o Deus que está no controle dela é poderoso.
O Deus que está no controle da sua vida tem autoridade de repreender toda e qualquer adversidade. A gente chora, irmãos, por causa das crises, dos ventos contrários. A gente chora por causa das adversidades. A gente chora por causa de tudo que está dando errado. E eu pergunto, irmãos, quantas tempestades você enfrentou até hoje? Quantas? Eu acredito que várias. Mas eu pergunto, qual delas afundou o seu barco? Nenhuma, sabe por quê? Você está aqui, irmãos. Você está aqui. Você está vivo. Você está com saúde. Você está acolhido. Você está focado num recomeço, numa mudança de vida, numa transformação. Irmãos, a tempestade, seja qual for, ela não vai derrubar você. Sabe por quê? Porque Jesus está no seu barco e Ele já determinou, passemos para o outro lado. E se o Senhor falou, está falado, irmãos. Quantas crises nós passamos, quantas vezes nós nos desesperamos, no final não deu tudo certo. Irmãos, e aqui nessa passagem, Jesus, Ele precisava ensinar isso aos discípulos. Porque fisicamente falando, Jesus não ia ficar mais com eles o tempo todo. Ele precisava mostrar o poder que Ele tinha, a autoridade que Ele tinha, e Ele ia deixar essa autoridade a eles através do Espírito Santo. E Ele deixou uma mensagem: eu vou embora, mas vocês ficarão e farão coisas maiores ao que vocês viram e compartilharam comigo. Irmãos, quando os discípulos viviam situações adversas, eles pensavam: Ele foi embora, mas Ele repreendia vento e mar. E eu posso fazer isso e muito mais, porque Ele me disse isso. Ele me deu essa autoridade. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Nós temos autoridade em Cristo para declarar, para profetizar, para orar por cura. Nós temos essa autoridade em Cristo. Essa experiência, irmãos, ela foi uma experiência muito diferente por esses discípulos. Porque todas as vezes que eles passavam por adversidades futuras, certamente eles lembravam desse episódio. Porque eu tenho certeza o quão forte isso ficou gravado na memória dele, assim como várias outras coisas que Cristo fez. Eu fico imaginando, irmãos, esses discípulos testemunhando tudo aquilo que viram, a glória de Deus manifesta em Jesus. Irmãos, nós podemos viver isso. Cristo disse que nós podemos viver isso. Nós podemos experimentar essas coisas, nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Irmãos, o meu irmão Rodrigo estava passando por uma adversidade muito pesada. E na quarta-feira passada, ou retrasada, eu vim pregar na Peniel. Os irmãos lembram? E eu chamei ele para vir, ele não quis vir. Porque ele não estava bem, ele não estava no momento bem, ele estava passando por problemas. E na semana passada, eu acordei para ir trabalhar no dia seguinte, não lembro se foi segunda ou quarta, foi segunda que foi meu culto. E eu levantei e o Espírito Santo falou assim: você vai mandar uma mensagem para o Rodrigo, você vai orar para ele, você vai declarar sobre a vida dele. Semana passada. E eu mandei a mensagem, eu orei e eu declarei sobre a vida dele, e eu declarei que tudo ia se resolver em uma semana. Ontem eu mandei uma mensagem para ele. Foi o Tiago? Não. Nós somos instrumentos, irmãos. Em Cristo, irmãos, nós temos autoridade. Eu não sei o que o irmão está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando, irmãos, mas eu declaro em nome de Jesus que a glória de Deus vai se manifestar ao seu respeito. Deus vai se levantar ao seu favor, a sua causa, aquilo que você está passando. Deus está no controle dessa tempestade, irmãos. E nós, em Cristo, nós temos toda a autoridade de acalmá-las, de aquietá-las, de pará-las, em nome de Jesus. Nós temos essa autoridade
em Cristo. Amém? Não importa a tempestade. Em terceiro lugar, tempestade de compromisso. A Bíblia diz lá em Atos 27:18: no dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Irmãos, essa passagem é lá de Paulo em Atos, quando Paulo foi preso e ele estava no navio que ele queria se apresentar ao, acho que era o imperador, a César, né? Ele queria se apresentar a César, e Paulo estava a caminho de Roma e teve essa passagem do navio. E a informação que ela traz é diferente das outras duas, porque ela não vem para denunciar e ela não vem para mostrar autoridade e poder. Então vamos lá. Paulo está no navio e Paulo vai enfrentar uma tempestade que durou 15 dias. E esse navio era um navio de presos, e ele é assolado por essa tempestade. Num determinado momento, eles tentaram abrigar o navio atrás de uma ilha, mas não tiveram sucesso, porque a tempestade estava muito forte, o navio estava incontrolável. Os homens não conseguiam comer, não conseguiam se alimentar. Em um determinado momento, a Bíblia vai nos dizer que Paulo, irmãos, ele recebeu uma mensagem de um anjo de Deus. E esse anjo de Deus havia falado com ele e falou com Paulo e disse ao Paulo que o navio iria afundar, que o navio não iria resistir àquela tempestade. Porém, o Senhor disse a esse anjo para dizer a Paulo que Deus deu a garantia que as 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio, ninguém morreria. Só que o desespero era tão grande, todos ali sabiam o homem de Deus que Paulo era, e mesmo ele dizendo que ninguém morreria, as pessoas tentavam aliviar o navio, jogando as coisas pesadas fora, para tentar melhorar a flutuabilidade do navio, para tentar fazer algo. Na primeira tempestade, coisas precisaram ser jogadas fora. Jonas, nessa daqui não, porque a mensagem dessa tempestade ela é diferente. A mensagem diz: o navio não vai ficar ileso, o navio vai afundar. E aqueles homens lutando, depois de 15 dias, esse navio se aproximou de uma ilha e ele encalhou. E a polpa começou a ser castigada pelas ondas e o navio se despedaçou. E se você olhar a passagem, houve um intuito de matar os presos para que eles não fugissem. Mas o capitão do navio falou que não, que ninguém morreria. Ele disse que todos se jogariam no mar e que todos tentassem se salvar. O navio naufragou, mas as 276 pessoas chegaram salvas em terra. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente luta por algo, e aquilo que a gente luta acaba naufragando. Casamento, família, um projeto de vida, uma doença, a perca de algum ente querido. Mas essa tempestade, ela vem para nos mostrar uma coisa. Deus, ele tem compromisso conosco. Deus, ele tem compromisso com você. O seu barco, irmãos, ele pode até afundar, mas você não. E Deus nos dá a garantia, se nós estivermos nele, a nossa vida vai ser bem sucedida. O barco pode afundar, o casamento pode afundar, a empresa pode afundar, o sonho de ser algo, ser alguém, conquistar algo, algum projeto pode afundar.
mas não pode afundar você. E essa tempestade vem para nos mostrar isso. Irmãos, vejam que na continuidade da passagem, eles chegam ilesos numa ilha, todos salvos, e eles são recepcionados por uma tribo local muito amistosa. E logo essa tribo já manda fazer uma fogueira. E a tempestade ela está melhorando e os homens vão pegar lenha para essa fogueira. E quando Paulo vai pegar um pedaço de pau, uma víbora vem e morde ele. Ela se pendura na mão dele. E ele sacode a víbora e joga ela no fogo. E a tribo começa a murmurar dizendo que Paulo ele era um assassino, um pecador, porque ele tinha acabado de se salvar de um naufrágio. Aí ele chega na ilha em terra e vai morrer por causa do veneno de uma víbora. E o tempo passa e nada acontece com Paulo. E aí o pessoal da tribo começa a mudar de ideia. Dizer que ele não é mais um assassino, um pecador, mas que Paulo é um Deus. E próximo ali dessa ilha tinha uma propriedade que pertencia a um homem chamado Públio. E esse homem ele era o chefe principal da ilha. E ele convida todos aqueles homens a ficar na sua casa, e todos ficaram lá por 3 dias. E o pai de Públio estava doente, sofrendo com uma febre, com uma disenteria. E o Paulo entrou para vê-lo, orou pelo pai de Públio e o curou. E todas as pessoas que estavam doentes na ilha vieram até Paulo e também foram curados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O texto vai nos dizer que todos os homens que estavam no navio receberam honras por estarem na companhia de Paulo. Essa tempestade, ela tem o objetivo de mostrar para as pessoas, irmãos, o que Deus pode fazer através de um homem. Essa tempestade, ela vem para nos mostrar o que Deus, o que Jesus Cristo pode fazer através da sua vida. Talvez a tempestade que você está passando hoje seja para Deus te usar, para atingir aqueles que estão perto de você, fazer com que sua família, seus amigos reconheçam o que Deus pode fazer através da sua vida. Agora nós não podemos transmitir para as pessoas que as tempestades que não nos assolam, elas veio para nos destruir. Porque infelizmente essa é a ótica da maioria das pessoas, porque olham a tempestade, a adversidade, as circunstâncias contrárias como algo fatal, como algo impossível de lidar, como algo que vai nos destruir. Mas não vai, irmão, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós precisamos entender isso essa noite. Nós precisamos fazer uma leitura correta das nossas crises, das nossas tempestades, das nossas adversidades e entender o que elas vêm para nos ensinar. Irmãos, é uma amizade que você tem que abrir mão, então abra. Irmãos, é um relacionamento tóxico que você está vivendo, sai. É o seu comportamento. É um comportamento que não é adequado àquilo que agrada a Deus, irmãos, joga esse comportamento fora da sua vida. Nós precisamos fazer essa leitura e ter esse entendimento para que esse texto de Romanos que nós lemos venha a se cumprir na nossa vida. Porque esse texto é para nós, porque se nós amamos a Deus, então todas as coisas cooperam ao nosso favor. Pô, você está desempregado? Calma. Está endividado? Calma. Está doente? Calma. Ah, está aqui na Peniel? Calma, irmãos. Calma.
calma, mas fala com ele: Senhor, eu aprendi que as tempestades que vêm sobre a minha vida, vêm para me ensinar algo, vêm para me trazer informações, vêm para melhorar a minha vida, ela não vem para me destruir. Então me ajuda, Senhor, me ajuda a identificar o que eu preciso, me ajuda a identificar o quanto antes para que essa tempestade vá embora da minha vida. Irmãos, fala com Ele. Mas entendam, tem muita tempestade que nós vivemos, que somos nós que colocamos. Um vício, uma atitude, um desalinho, e atitudes que nós nos colocamos, somos nós que temos que sair sozinhos. Agora, quando nós estamos em Deus, e Deus precisa alinhar o processo, aí Ele manda algumas situações para que a gente possa aprender e que a gente possa melhorar. Quando eu me converti, eu trabalhei numa empresa que eu tinha de tudo, eu conheci o Brasil inteiro, eu viajei para fora, eu conheço vários países da América do Sul, conheço alguns países da Europa, tinha carro do ano, eu e minha ex-esposa, mas eu não sabia lidar com o dinheiro. Eu não guardei dinheiro, eu não juntei, não adquiri bens, não fiz nada. E quando eu me converti, eu sabia que eu precisava melhorar isso. E Deus me colocou num deserto financeiro de mais de 2 anos. Então aquilo Ele estava me ensinando a valorizar os recursos, a saber administrar aquilo porque tudo que nós fazemos e somos é Deus que nos capacita. Então entenda, muitas das vezes nós reclamamos de situações que foi nós que nos colocamos. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele quis viver aquilo. E Deus não tirou ele dos porcos. Ele percebeu, ele se arrependeu e ele voltou para o Pai. E o filho pródigo é o maior entendimento de graça e misericórdia. A misericórdia foi o perdão do Pai, a graça foi a festa. Amém? Para encerrar, meus irmãos, a maior garantia de sucesso da nossa vida é nós termos Jesus Cristo no nosso barco. Seja para nos repreender, seja para esclarecer algo, seja para nos orientar. Não importa qual é a tempestade, não importa qual é a situação. Irmãos, a nossa vida ela nunca vai ser fácil. No mundo tereis aflições, mas ela é mais fácil quando Jesus está no barco. Facilita, irmãos. A vida sem Jesus é como a gente tentar cortar uma árvore com machado. É muito esforço, é muita dificuldade. Mas a vida com Jesus é cortar essa mesma árvore com uma serra elétrica. A árvore é a mesma, precisa de disposição, precisa de esforço, mas o motor da serra, ela facilita o corte dessa árvore. Viver com Jesus é ter Jesus como motor dessa serra, que nos ajuda, que divide conosco o esforço. Nós posicionamos a serra, nós apertamos o botão da serra, mas Ele gira a máquina e Ele faz o serviço. É uma parceria. Irmãos, eu não sei se hoje você está numa tempestade, ou se você acabou de sair dela e ainda está molhado pelas circunstâncias que essa tempestade gerou na sua vida.
Mas eu sei que nessa vida Jesus Cristo é o nosso alívio. E além de alívio para a nossa vida, Jesus, Ele é o nosso passaporte para a vida eterna. É o passaporte para que a gente esteja com o Pai. E talvez, irmãos, você esteja cansado, molhado, abatido, mas saiba que Deus te trouxe aqui na Peniel. Deus, Ele usou a tempestade que você viveu para que Ele pudesse se aproximar de você. E essa noite, irmãos, em nome de Jesus, Deus, Ele manda te dizer que Ele vai te dar a sabedoria necessária para que você consiga identificar que tipo de tempestade que você está vivendo, qual é o propósito dela para a sua vida. E o Senhor, em nome de Jesus, Ele vai te dar a direção e Ele vai te dar o melhor caminho que você deve seguir para que você saia dessa tempestade. Somente creiam, entregue sua vida a Jesus, saiba que Ele está no controle de todas as coisas e entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, nessa noite, para o seu coração. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Que vocês possam se entregar a Cristo e entender e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E como eu disse anteriormente na mensagem, irmãos, fala com Ele, irmãos. Quebranta esse coração e fala com Ele que Ele vai dar a vocês a direção necessária que vocês precisam. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vocês sairão daqui transformados, vocês sairão daqui renovados, vocês sairão daqui como instrumento de Deus na vida das pessoas lá fora. Aonde vocês colocarem a planta dos pés e tocarem a palma das mãos, vocês vão refletir o brilho de Jesus. Tem pessoas que só por olhar para vocês, elas vão enxergar Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Como eu sempre digo, o Rodrigão também já falou. Se tem alguém aqui que ainda não tem entregado seus caminhos ao Senhor, ou que entregou e por algum motivo se afastou e queira se reconciliar, a palavra foi entregue, ela não foi entregue através do Tiago, o Tiago foi só um instrumento. Ela foi entregue através do Espírito Santo de Deus. Então, se tiver alguém que queira aceitar Jesus como único suficiente Salvador, ou queira se reconciliar, o momento é agora, levanta as mãos, vem até aqui à frente, eu vou orar para vocês. Senão a gente vai encerrar o culto. Eu não sei se o Rô quer dar mais alguma palavra. Amém? Todos salvos? Todos bem? E amém, irmão? Amém. Amém. Vem cá. Amém. Reconciliar ou aceitar? Reconciliar? Reconciliar. Olha, faz o coração, por favor. Como você chama? Diego. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o Diego na tua presença, Pai. Tua palavra foi ministrada e falou o coração dele. Amém, Jesus. E ele sabe que se não está em Cristo, está na tempestade. E se está em Cristo, Cristo está no barco. Amém, Jesus. Que ele decida nessa noite, Pai, ter o Senhor no barco da vida dele, dando direção, fortalecendo, ajudando, mostrando qual é o caminho, Pai. E a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Jesus. Quero ministrar, Pai, algo sobrenatural na vida do Diego a partir de hoje. Que ele viva algo do Senhor que ele nunca viveu ainda. Uma experiência nova
Fala com ele através desses homens que venham aqui, Pai. E que ele seja tomado pela tua presença. E que ele seja fortalecido no Senhor. Amém, Dia Jesus. após dia, Pai. Em nome de Jesus. Receba o Diego, Pai. Porque hoje ele se reconcilia contigo. Amém, Jesus. E eu sei que o Senhor já sabia que ele estaria Amém, aqui. Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Fique de pé, vamos receber a bênção apostólica. Estenda suas mãos, que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador, o Cristo, e a doce sublime comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, amados irmãos, hoje e sempre. Amém. Vão em paz e fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Fala, garoto. E aí, bonitão? Você tá bom ou não? Cansado? Cara de cansado, rapaz. Morão, abençoe, viu? Vamos marcar uma batizada. Vamos marcar? Vamos. Vamos marcar. Vou ver aí com os meninos pra limpar a piscina, a gente marca. Beleza? A piscina eu limpo. Tamo junto, hein? Sempre, hein? Sempre. Tamo junto. Eu aviso ele, nós já marcamos. Se der, nós já marcamos esse fim de semana. Tá bom. Sexta eu venho aqui, que hora que você vai?